Na aula de hoje, vamos tratar sobre o conceito de direito internacional privado. E podemos observar com relação ao direito internacional privado e fazer referência que o direito internacional privado é um conjunto de princípios jurídicos e normas criadas por um Estado com o propósito de resolver os conflitos de lei no espaço. E sobre esse aspecto, nós podemos então adotar uma ideia de que esse conjunto de regras e princípios, eles fazem parte do direito interno. Diferente do que o nome da disciplina induz, que se afirma ser um direito internacional, os princípios e as regras que regulam o direito que cuida dos conflitos de lei é um conjunto de regras e princípios do direito interno. E que esse conjunto de regras e princípios indica ao juiz que vai decidir o caso, no caso do juiz da lex fori, que deverá atender, então, e ser aplicado ao caso que tem essa conexão internacional. Nesse aspecto, estabelece, então, para identificar o direito internacional ou o direito interno, nesse contexto do conflito de leis, que esse direito aplicável é o direito doméstico ou é o direito estrangeiro. Aquilo que nós estávamos analisando nas aulas anteriores, sobre o ponto de vista de ser ou territorialista ou extraterritorialista. Então, nós vamos adotar o termo direito doméstico ou direito estrangeiro. Direito doméstico para quando for territorial e direito estrangeiro quando se tratar da extraterritorialidade. Então, sobre esse aspecto, a gente vê que as normas que definem qual direito deve ser aplicado a uma relação jurídica que tem uma conexão internacional, não resolve o conflito. Simplesmente indica qual direito vai ser aplicável. E nós vamos observar que o direito internacional privado é regra indicativa. Então, simplesmente indica qual direito vai ser aplicado, se é o direito estrangeiro, se é o direito doméstico. Então, as regras de direito internacional privado não passam de ser regras indicativas. Aquela regra que indica qual direito vai ser aplicável, ou o direito doméstico, ou o direito estrangeiro. E então, baseado nessa ideia, as normas indicativas ou designativas do direito aplicável são essenciais para a compreensão da aplicação do direito internacional privado, resolvendo então o conflito de leis no espaço. Sob esse ponto de vista, o direito internacional privado tem a sua origem nas relações jurídicas. E essas relações jurídicas entre particulares se tornaram muito mais frequentes, muito mais intensa com o passar dos séculos e com a globalização. Então, hoje nós sabemos que existem mais de 193 países. Esse número de estados, então, decorre um ordenamento jurídico para cada estado, ou alguns estados com ordenamento multissetorial ou multifederal. Então, nós temos aí que esses 193 ordenamentos jurídicos podem chegar a um número de 500, 600 ordenamentos jurídicos, levando-se em consideração que um Estado pode ter mais de um ordenamento jurídico dentro do seu território. Como, por exemplo, os Estados Unidos da América, que cada Estado federado possui o seu próprio ordenamento jurídico. E também nós podemos ter Estados que têm a lei religiosa acima ou abaixo da lei do Estado, como é, por exemplo, o Alcorão nos Estados que derivam, então, do Estado que tem a referência ao Islã como a sua principal religião. Então nós temos aí que, em decorrência dessa diferença, essa diversidade de legislações internas, pode gerar um conflito ainda muito maior nas relações entre particulares. Então um indivíduo de determinado Estado mantém uma relação jurídica com um indivíduo de um outro Estado, e aí nós temos, então, o conflito de leis no espaço. E o direito internacional privado é aquele direito indicativo, que vai indicar ou aplica-se o direito doméstico ou se aplica o direito estrangeiro para a resolução do conflito. Então, o direito internacional privado não resolve o conflito, simplesmente indica a norma que será utilizada para a resolução desse conflito. Então, cada vez que se hesita na aplicação das leis de diversos países, põe-se em movimento, então, a aplicação do direito internacional privado. E aí, para determinar quais as condições e qual o direito vai ser aplicado para resolver esse conflito. Então, nessa aula nós vamos destacar alguns conceitos
de autores internacionais e autores domésticos para chegar ao conceito de direito internacional privado. Então nós vamos trazer aqui 9 conceitos de autores estrangeiros e 4 conceitos de autores nacionais para a resolução desse conflito, de conceitos do direito internacional privado. E nós podemos observar então que o primeiro autor, André Weiss, ele traz um conceito que fala que o direito internacional privado é um conjunto de regras aplicáveis à solução de conflitos que podem surgir entre duas ou mais soberanias, a propósito das suas leis privadas respectivas e dos interesses privados de seus nacionais. Então, nesse conceito, nós podemos destacar, num primeiro momento, que o direito internacional privado, então, é esse conjunto de regras, sejam elas de princípios ou sejam elas de regras estatais, que surgem no conflito de aplicação no espaço, ou seja, quando dois estados têm um conjunto de regras diferente, para solucionar o conflito dos seus particulares. Já o autor Despagnet, ele traz um conceito que é a exposição de princípios racionais que resolve um conflito entre leis privadas. Ele simplesmente se refere aí ao direito internacional privado como sendo esse conjunto de regras racionais para resolver esses conflitos de regras privadas. Podemos também trazer um conceito do professor Bustamante, autor do Código de Bustamante de 1929, nós vamos observar esse código que foi idealizado na América em 1929, e o professor Bustamante ele traz um conceito que a gente traz sobre um aspecto relevante, que ele agrega alguns elementos que os outros autores não fizeram até este momento no que nós trouxemos a esses dois conceitos primeiros. O professor Antônio Bustamante Silva ele traz o seguinte conceito, que o direito internacional privado é esse conjunto de princípios que determina os limites no espaço de competência legislativa dos Estados, quando se haja de aplicar as relações jurídicas que possam estar submetidas a mais de uma legislação. Então o professor Bustamante traz esse conflito de leis então no espaço, ou seja, a extraterritorialidade do direito internacional privado.